Não dá para a CBF seguir tratando os clubes assim, seguir quem participa do regional dessa forma. Senão, esse ano o Atlético Goianiense não quis jogar, no próximo ano quem não vai querer jogar? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa Verde. Teremos em 3 dias o início da fase semifinal da competição. Tem Brasiliense e Goiás ainda em disputa, tem São Raimundo e Paysandu, essas 4 equipes seguem vivas no regional, que tem como um grande prêmio uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil da próxima temporada, assim como se tem na Copa do Nordeste também. E só que o que eu quero trazer em destaque aqui não é o lado positivo da competição, que tem muitos, que tem equipes muito tradicionais que ou já foram eliminadas ou que seguem vivas nessa temporada. O fato da vaga na Copa do Brasil que permanece, apesar de ter sido ameaçado também num giro da última temporada para essa. Mas o que eu quero tocar aqui é o grande ponto de falta de informação que se tem em relação à Copa Verde. Assim, a gente tem 2 grandes regionais no Brasil. Um deles é o maior, até pelo sentido de projeção, pelo sentido de retorno financeiro às equipes, que é a Copa do Nordeste, e o outro que é a Copa Verde. E é impressionante como as duas competições, apesar de serem 2 competições organizadas pela CBF, é impressionante como as 2 competições elas são diferentes. Impressionante como as 2 competições elas são muito distintas no sentido de Copa do Nordeste se briga, se luta, se vive para estar na Copa do Nordeste. E a Copa Verde ela é deixada de lado por algumas equipes. Algumas equipes desistem de jogar uma Copa Verde. E quando você analisa e quando você olha um pouco mais de perto, não é difícil entender esse motivo. Acho que o primeiro deles, e o mais claro, não se tem um retorno financeiro, ou por participação ou por premiação. O grande retorno é uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o que em muitos casos essas equipes conseguem via estadual. Então, muitas equipes, como foi o caso do Atlético Goianiense nessa temporada, desistiu, não quis jogar a Copa Verde porque entendia que iria comprometer o calendário e que não teria um retorno a partir disso. E um outro ponto, um outro fator, é o fator da visibilidade. Assim, na minha cabeça, não sei de vocês, mas os estaduais, eles claramente, e aí não só falando da região centro-oeste ou norte, que é o que engloba, e o Espírito Santo, que é o que engloba a Copa Verde, mas falando sobre todos os estaduais do Brasil, com a ressalta ou com uma exclusão do Campeonato Paulista, mas está muito claro como os campeonatos estaduais vão perdendo a força ano após ano. Não estou falando aqui que eles vão acabar, mas está muito claro de que o caminho para um crescimento, pelo menos de visibilidade, ou talvez financeiro também, em um período médio a longo, seria um crescimento ou ressurgimento de alguns regionais. A CBF aparentemente não entende dessa forma. Pela forma que conduz a Copa Verde, pela forma que divulga a Copa Verde, pela forma que trata as equipes que estão disputando a Copa Verde. Além do fator de ter ameaçado tirar a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que terminou não sendo concretizado, tem também o fator das transmissões. A gente, estou acompanhando aqui, estou trazendo atualizações, à medida que a CBF fornece essas informações sobre a Copa Verde. E o que se tem é uma não transmissão, né, das primeiras fases. E quando eu falo primeira, até aqui, né, a gente não teve transmissão da primeira, das oitavas de final, das quartas de final, a gente não teve nenhuma transmissão, salvo as transmissões de rádio que vem salvando as equipes, que vem salvando os torcedores, mas com imagem a gente não teve nenhuma transmissão. E isso mostra, e além disso, também vou abrir aqui o ponto das notícias do site da CBF. A última atualização que se teve na CBF foi no dia 28 do mês 2, então isso há 9 dias, sobre uma atualização sobre a Copa Verde. Você abre aqui nas notícias, você não tem nada mais sobre a Copa Verde direcionado. A última atualização foi há 9 dias. Então, isso mostra um pouco do trato também que a CBF tem para com o regional. E aí, o ponto que mais preocupa
é o ponto de fato não se ter uma transmissão. E também como a relação com os clubes ela tem criado um atrito a partir dessas não transmissões. Por que eu falo isso? A CBF, a Copa Verde, ela não tem uma transmissão, não é por uma falta de interesse, mas por uma falta de comercialização. Tem culpa a CBF se não vende os direitos de transmissão da Copa Verde? Em parte sim, porque ela é responsável pela competição, mas o outro lado da moeda pode falar assim, a Copa Verde ainda não tem uma projeção esperada e talvez por conta disso não crie um atrativo para que emissoras comprem o direito para transmitir aos jogos. E aí, tudo bem, a CBF ela pode ser isenta desse ponto. Só que o que ela não pode ser isenta é, a partir da forma em que os clubes entram em contato com ela, isso já ficou muito claro em vários portais de notícia, que os clubes entram em contato com a CBF, solicitam, olha CBF, você não vendeu os direitos de transmissão para tal jogo? Tudo bem, a gente quer transmitir no nosso canal aqui no YouTube, vocês permitem? A CBF não permite. A CBF não transmite via o canal da CBF. Isso é um outro ponto também. Se não comercializou, se não quer permitir que os clubes transmitam os jogos, transmite via o canal da CBF. Eu acho que esses são pontos também que talvez que mais me incomodem. Papão TV tentou transmitir os jogos. Acho que teve um outro clube também que entrou em contato com a CBF, que eu agora não estou recordando, e a CBF também barrou. E tem o ponto também de... Existem alternativas de você fazer uma negociação de direito de transmissão. Como fazer um pacote, olha CBF, a gente quer comprar aqui a Copa do Nordeste, vocês liberam uma Copa Verde, vocês, por um valor um pouco maior, vocês permitem a transmissão da Copa Verde. Eu acho que a CBF poderia oferecer um serviço de pacote para uma venda dos dois regionais em conjunto. Claro, pela projeção que se tem até aqui, uma Copa Verde um pouco mais modesta em relação aos valores. Mas não dá para ficar uma competição com o segundo maior regional do Brasil sem nenhuma transmissão. Não dá para a CBF seguir tratando os clubes assim, seguir quem participa do regional dessa forma. Senão, esse ano o Atlético Goianiense não quis jogar, no próximo ano quem não vai querer jogar? O Paysandu? Enfim, estou trazendo só um exemplo. Isso afasta os clubes, isso enfraquece uma competição que é tão promissora. Acho que os regionais, a partir dessa falta de visibilidade que se tem com os estaduais, acho que o grande retrato é a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, o primeiro trimestre das equipes do Nordeste, ele era muito perdido em grande parte porque se tinham as equipes que iam jogar a Série B, equipes que porventura também jogavam a Série A, não tendo um atrativo para os jogadores. Os jogadores preferiam ficar no Sudeste jogando o Campeonato Paulista, jogando o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, e depois do primeiro trimestre vai para o Nordeste para jogar, já que os campeonatos estaduais, eles em grande parte, hoje até mesmo no Sudeste, só o Campeonato Paulista é uma vitrine um pouco maior. Mas hoje a Copa do Nordeste ela traz essa vitrine, ela traz essa imagem para o jogador quer jogar a Copa do Nordeste, o jogador entende que indo para o Nordeste no primeiro trimestre não vai perder tanta visibilidade assim. E na Copa Verde isso ainda não aconteceu. A Copa do Nordeste já viveu esse período que a Copa Verde está vivendo. Vamos ver o que segue para os próximos dias, o que segue de informação. Vou tentando trazer atualizações quanto a isso também, se porventura a gente tiver alguma transmissão para esses jogos de semifinal. Até o domingo, momento que eu estou gravando, 18 horas na verdade, do domingo, não tem nenhuma informação quanto à transmissão. Na verdade, a falta de informação leva a acreditar que não teremos transmissão para esses jogos da fase semifinal. Oficialmente não tem nenhuma divulgação quanto à transmissão desses jogos da fase semifinal. Deixa aqui um pouco da sua expectativa, quem você acredita que tende a avançar a grande decisão. Vou abrir até a tabela para vocês. Teremos os jogos de ida na quarta-feira, os dois jogos de ida na quarta-feira são Raimundo e Paysandu e Brasiliense e Goiás. E na próxima semana, dia 19, tem os jogos da volta, Paysandu e São Raimundo, Goiás e Brasiliense.
finais, os jogos da grande decisão, dia 9 do mês 4, dia 23 do mês 4, data base para a grande decisão da Copa Verde. Deixa aqui a sua expectativa, deixa o like também, se inscreve no canal e compartilha o link. Vou ficando por aqui, até a próxima.